Conversando com especialista. Estamos juntos no programa Saúde no Ar, desta manhã de quinta-feira, para trazer um assunto de grande importância. Olha, gente, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, 10% da população apresenta algum tipo de perda auditiva. Para aquelas que têm perda auditiva severa ou profunda, existe aí uma solução prática que vem se tornando cada vez mais acessível à população. É o implante coclear, esse dispositivo eletrônico que produz sensações auditivas e recupera o sentido da audição. Sobre esse assunto, nós vamos falar com o médico otorrinolaringologista, preceptor da residência médica em otorrinolaringologia do Hospital Santo Antônio, ele também que integra a equipe do NOOBA, essa importante instituição e grupo aqui que atende a nossa população. Dr. Alessandro Andrade, bem-vindo mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Patrícia. É um prazer estar aqui com você. Então, de modo mais amplo, né? O que a gente pode entender, como podemos entender o implante coclear? Como é que ele surge, para quem que ele é indicado? Olha, Patrícia, o implante coclear é um dispositivo eletrônico, né, que é implantado no ouvido do paciente, né, por isso chama implante, e que ele vai estimular a cóclea, né, que é o órgão da orelha interna. E esse estímulo ele vai trazer novamente a sensação auditiva do paciente, recuperar esse sentido da audição, né? Então é um equipamento que hoje está disponível também no SUS, e ele é um dispositivo importante, porque aqueles pacientes que têm uma perda auditiva, que a gente chama de neurosensorial, severa, profunda, e que não tem um bom tratamento, não se adaptou com o aparelho auditivo, os aparelhos auditivos comuns, né, ele pode também dispor desse dispositivo do implante coclear para poder recuperar a sua audição. Antigamente, quando a gente não tinha o implante coclear, o paciente que não se adaptava bem ao aparelho auditivo, ele não tinha outra opção, né? Então ele usava o aparelho, não se adaptava, a gente chamava de aparelho de gaveta, né? Porque o paciente comprava o aparelho e não usava, deixava na gaveta. Hoje a gente tem essa outra opção importante, que é o implante coclear. Que bom, né, que a tecnologia vem avançando e dando esse conforto, esse bem-estar e a possibilidade de recuperar uma função tão vital, né, não do ponto de vista das atividades, mas das relações sociais também. Imagina alguém que não escuta, como que ela vai se relacionar, a questão de ficar também mais irritada, enfim. Mas falando nisso, com esse dado que a gente traz da OMS, 10% da população vai apresentar algum tipo de perda auditiva. Onde está as causas? A gente considera esse número significativo dentro da área médica? É um número que chama a atenção? O que está por trás? São fatores congênitos? São fatores do contexto onde essas pessoas vivem? Qual é o nome da senhora? Sim, Patrícia. O implante coclear, ele vem para trazer a audição, o sentido da audição ao paciente. Mas nem todo paciente com perda auditiva tem indicação de implante coclear. Então esse número de 10% de perdas auditivas, né, na população, nem todos esses 10% vão ter indicação de aparelho auditivo. Hoje em dia, aproximadamente mais de 500 mil, existem mais de 500 mil usuários de implante coclear no mundo inteiro, tá? Então você vai ter que fazer um diagnóstico desse paciente sobre que tipo de perda esse paciente tem e se ele tem condições de usar o aparelho, o implante coclear. O implante coclear não é para todo mundo, ele tem uma indicação específica. Antes mesmo de falar do dispositivo, ainda voltando a esse número, o que tem levado, né? Hoje a gente observa muito o uso constante de celulares, de aparelhos eletrônicos. Essa também tem sido uma causa para a perda auditiva, a falta do uso de equipamentos, né, indicados para proteção. Também pode estar, enfim, né? Quais são as causas que levam a esses dados aí de perda auditiva na população? Perdas auditivas têm várias causas, né? Vários fatores. O paciente, por exemplo, pode ele nascer surdo, a gente chama isso de perda auditiva congênita, né? Então ele pode nascer surdo por uma síndrome que tem no seu escopo ali uma perda auditiva. Uma criança pode nascer surda, por exemplo, por uma infecção da mãe, né? Uma mãe que teve uma infecção viral, uma rubéola, uma infecção por citomegalovírus. Hoje em dia, Zika, que a gente tem visto também, Zika com as crianças com microcefalia e perdas auditivas. Existem perdas de audição por infecções, né? Já na vida adulta, infecções bacterianas. Pós-meningite, meningite é uma complicação também. Exposição a ruído, né? O ruído intenso é outra
causa de perda auditiva. Perda auditiva por exposição, por exemplo, por fone de ouvido, né, ou uso de celulares, é uma perda auditiva assim que, na maioria das vezes, não leva a uma perda tão importante a ponto do paciente levar a usar implante coclear. Mas é uma coisa que a gente está atento e que precisa de cuidado para que o paciente não adquira um déficit auditivo por uso, por exemplo, de fone de ouvido em intensidades altas. A gente vê isso muito em adolescentes, né? Não é uma perda imediata, isso leva um tempo, é uma perda lenta e progressiva, mas que pode levar o paciente a ter uma perda auditiva. Vale a pena ressalva, né? Até por tudo prevenção, né? Se você cuida com bom senso, utiliza todas essas ferramentas, você também preservando a sua saúde é sempre melhor. 3328-7666 é o telefone aqui do estúdio. Nós estamos falando sobre implante coclear e também sobre a questão dos cuidados com a saúde auditiva. Esse dispositivo, nós falamos antes, né, para algumas pessoas sim, outras não. Qual é a medida? Qual é, digamos aí, a linha de separação para a indicação ou a contraindicação, doutora Alessandra? Primeiro, o tipo de perda, né? Então, se o paciente tem uma perda que a gente chama de neurosensorial, e como é que a gente vai saber isso? A gente fazendo um exame chamado audiometria. Essa audiometria é um exame que vai dar o tipo de perda que aquele paciente tem. Então, o implante coclear está indicado nos pacientes com perdas neurosensoriais, tá? Uma outra coisa que em relação ao resultado do procedimento de implante coclear é se esse paciente ele ficou surdo antes de começar a falar, né, que a gente chama de surdez pré-lingual, ou se ele ficou surdo e ele já ouviu antes, já aprendeu a falar, já tem linguagem e ficou surdo depois, que a gente chama de surdez pós-lingual, né? Então, os melhores resultados são na surdez pós-lingual. Aquele paciente que já escutou, perdeu a audição, porque ele já tem um código linguístico oral. Então, quando ele colocar o aparelho, ele vai rapidamente se adaptar àquele equipamento. Então, os resultados são melhores. No caso de surdez pré-lingual, os melhores resultados são em crianças. Uma criança muito pequena, que nasceu surda, que teve um diagnóstico correto precocemente. Então, quando a gente implanta essa criança logo no início da sua vida, né, o mais precoce possível, assim que a gente tem certeza que a criança tem surdez, isso permite um desenvolvimento normal da criança. Então, a criança vai conseguir adquirir a linguagem, né, ela vai ter um desenvolvimento normal, semelhante a outra criança, porque a gente está dando o benefício para as crianças de escutar e desenvolver, estimular o seu cérebro na produção de linguagem, de ter o código linguístico formado adequadamente. Né? Então, dentro da questão do implante coclear, quanto antes melhor, quanto mais cedo é feito esse diagnóstico e a indicação, melhores serão os resultados. Sim. Quando a gente deixa de usar um sentido, nós perdemos um referencial cortical no nosso cérebro. Né? Então, você imagine uma pessoa que ele ficou surdo e ele vai fazer um implante coclear 30 anos depois da sua surdez. Então, ele perdeu, por um fenômeno chamado neuroplasticidade, ele perdeu aquela relação no seu córtex, no córtex auditivo, por desuso. Né? Então, a adaptação desse paciente vai ser muito pior do que um paciente que precocemente ao diagnóstico, porque ele ainda tem ali aceso no seu cérebro as informações, ele ainda reconhece esses sinais, né? Então, quanto mais cedo, mais precoce se indicar e se realizar o implante coclear, é melhor para o paciente. Bacana, pois é. Então, e isso vem sendo cada vez mais acessível, digamos assim, a população está tendo acesso, aqui considerando a nossa realidade de Salvador, de Bahia, como que estamos nessa questão, né? Você faz parte do grupo aí também do Nooba, atende também no hospital público, grande referência em todo o Nordeste, que é o Hospital Irmanduce. Dentro dos setores público e privado, como é que a gente está situado nesse tema? Bom, esse aparelho, o implante coclear, ele está bem acessível hoje, tanto na rede privada quanto na rede pública. O Hospital Irmanduce, o Hospital Santo Antônio, foi o primeiro serviço público do Norte e Nordeste de implante coclear. Né? E lá a gente implanta os pacientes, a gente já tem um bom número de casos de implante coclear e 100% coberto pelo SUS. No serviço privado, também o paciente tem acesso a isso através dos convênios, né? É bem acessível. Quem não tem convênio pode se valer do serviço público no Hospital Irmanduce, que lá a gente tem um programa de implante coclear assim, de vanguarda.
Que bacana, né? Que Salvador está aí dando essa possibilidade de atendimento e de cuidado à nossa população. Já algumas perguntas chegando aqui dos nossos ouvintes. A Maria do Carmo está lá em Madre de Deus e tem uma dúvida. Oi, Maria, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Patrícia. Tudo bem? Tudo bem. Qual a sua dúvida? Aqui é o nosso convidado de hoje, que é médico otorrinolaringologista. Ô, Patrícia, eu gostaria de tirar uma dúvida aí com o médico. Eu estou frequentemente com rouquidão, ultimamente direto. Eu já fui para um otorrino aqui na região e falou que eu tenho refluxo. Mas eu já tomei o remédio, já fiz esse exame que é laringoscopia, não tem nada. Entendeu? E eu não sei se é por conta de nervoso. Qual especialista que eu procuro, porque isso dá um nervoso danado, você quer falar direito, não pode. E quando eu não correto, pior. O que é que eu devo fazer, o médico me dizer, para que especialista eu devo procurar? Obrigada, Maria, pela sua participação aqui no programa, tá? Embora não seja diretamente o assunto hoje, estamos falando sobre a questão auditiva, sobre implante coclear. Perguntas nesse sentido também são bem-vindas, mas vamos ajudar então essa ouvinte, Maria do Carmo. Olá, Maria. Olha, a especialidade que você deve procurar é realmente o otorrinolaringologista. Você está bem acompanhada aí com o otorrino. Existem várias causas de disfonia, né, de rouquidão, né? Uma coisa que é importante é saber se você fuma, por exemplo. Então, não deve fumar para proteger a sua voz. Você falou que fez um exame e que deu refluxo, né, gastroesofágico. Se você tem refluxo, aí o tratamento já começa a ficar multidisciplinar. Então, além do otorrino, você deve procurar um gastroenterologista para cuidar do seu refluxo. Quando ocorre o refluxo, o ácido do estômago retorna até a garganta e queima as cordas vocais, né? E essa inflamação das cordas vocais pelo ácido do estômago acaba causando a rouquidão. Você falou que já tomou remédio e que não melhorou. Talvez mudar a medicação, e tratamento para refluxo não é só tomar remédio, né? Os cuidados alimentares são importantes, então evitar alguns tipos de alimentos, frituras, café, não comer e deitar logo em seguida, né? Existem algumas medidas que você pode fazer para que, melhorando o refluxo, melhore a rouquidão. Acho sempre importante falar desse assunto, né? Você tocou muito bem na questão da medicação, porque alguns inibem o sintoma, né, do refluxo, da acidez, mas isso depois, no futuro, a médio e longo prazo, você vai ter um problema mais sério para a sua saúde. Então, é preciso controlar, e a alimentação e a dieta é fundamental nesses casos, né? Então, cuidado com aquele uso do remédio contínuo que, enfim... É isso. Que teve até a prescrição médica, mas precisa com moderação, como falamos aqui. Voltando então ao nosso tema, na questão do implante coclear, é diferente esse dispositivo com relação às próteses, né? O mecanismo de ação é bem diferente, né, doutor Alessandro? Isso, Patrícia. O implante coclear ele funciona de forma diferente do aparelho auditivo habitual. O aparelho auditivo habitual, ele vai amplificar o som, né? Então ele vai receber o som, né, tem um microfone no aparelho, e ele vai aumentar esse som, amplificar o som, até que atinja o limiar de audição do paciente. Então você imagina um paciente que tem uma perda de audição, ele ouve a partir de certa intensidade sonora, então o aparelho vai aumentar o volume desse som que chega ao aparelho, para que esse som atinja o seu limiar de audição. O implante coclear não, o implante coclear ele funciona de uma forma distinta, diferente. Ele vai receber o som, ele vai transformar esse som através de um processador no impulso elétrico e vai estimular a cóclea através de estímulos elétricos da cóclea, né? Então ele funciona de forma diferente, mas ele traz o paciente o estímulo à cóclea, que vai estimular o nervozinho, o nervo coclear, e o paciente vai escutar através desse estímulo. Então o som é transformado de uma energia sonora para um impulso elétrico, né? É por isso que é chamado ouvido biônico, porque ele faz praticamente o sistema que seria natural e que é lindo, né? Isso. Feito maravilhosamente. Isso. Quando o implante coclear surgiu, ele é chamado de ouvido biônico justamente por isso, né? Porque ele substitui, né, a forma natural de se ouvir, né, através de estímulos do nervo coclear na cóclea, né? Jair Aildes, está na ponta da linha, lá do bairro de Pernambués, tem uma dúvida, bem-vinda ao Saúde no Ar. Bom dia, Patrícia. Bom dia. Patrícia, por favor, eu sei se fazer a pergunta, doutor, porque eu sinto bastante zumbido no ouvido.
E às vezes quando eu estou conversando, a voz sai, o som sai pelo audição. Vamos ouvir aqui, tá, Iraíde? Obrigada pela participação. Olá, Iraíde. O zumbido é um problema também que é muito comum no consultório, né? E também o zumbido tem muitas causas. Se você tem zumbido, a primeira coisa que você deve fazer é procurar um otorrino para examinar o seu ouvido, né? Ver se tem algum problema no exame físico, na otoscopia, e realizar um exame de audiometria. A principal causa de zumbido é perda auditiva, né? Mesmo que perda auditiva leve. Então, às vezes o paciente tem zumbido e fala, mas eu escuto bem. E quando a gente vai fazer o exame, às vezes o paciente tem uma perdazinha leve, numa frequência que a gente não utiliza muito, e aquilo é a causa do zumbido, né? E existe tratamento para zumbido, né? Antigamente o pessoal falava, zumbido não tem cura, né? A pessoa vai viver, tem que se acostumar com isso. Não, o zumbido tem tratamento e você pode ficar boa desse zumbido. Procure um médico especialista para te avaliar e ele vai tratar de você direitinho. 3328-7666, continue ligando, participando, esclarecendo suas dúvidas. Também aqui pelo WhatsApp nós recebemos perguntas, viu, doutor? Olha, a Angélica, do bairro de Itapuã, ela diz o seguinte: meu pai escuta muito mal, tendo que falar quase gritando para que ele possa ouvir. Lembrando que ele trabalhou durante muitos anos em uma oficina usando máquinas barulhentas. Esse quadro pode ser reversível e onde buscar tratamento. Ou seja, quem está com a audição comprometida pode ser revertido, e se o implante coclear ajudaria nesse caso. Toda perda auditiva pode ser reabilitada, né? Então, esse paciente, o seu pai, Angélica, ele provavelmente é um idoso, está aposentado, trabalhou com exposição a ruído. Ele tem dois fatores de risco aí para perda da audição. A idade, né? Porque a gente, quando envelhece, vai perdendo células da cóclea e vai naturalmente escutando menos. Isso é um processo que a gente chama de fisiológico, normal, natural, né? E o fato de ele ter trabalhado numa oficina com máquinas pesadas pode ter trazido para ele a perda auditiva, que a gente chama de perda auditiva induzida por ruído, o trauma pelo ruído intenso na orelha interna, e ele assim acaba tendo a perda de audição. Existem opções para reabilitar seu pai. Uma das opções seria aparelhos auditivos, né, habituais, mas isso ele precisa de uma avaliação para saber se tem indicação de aparelho auditivo e que tipo de aparelho, dispositivo ele pode usar para que ele escute melhor. Angélica, ou Ângela, perdão, Ângela Santos, aí do bairro da Pituba, tem uma dúvida também. Ângela, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Patrícia. Alô? Estamos te ouvindo, meu bem. Bom dia, Patrícia. Por favor, doutor, eu tenho um amigo que há muito tempo usa aparelho auditivo. Eu gostaria de saber se qualquer pessoa que pode fazer esse implante. Ele já usa aparelho há algum tempo. Qual a idade do seu amigo? Você saberia? Idoso? Ele tem 80 e tantos anos. 80. Há uma idade limite para que vocês, profissionais, indiquem o implante, doutor? Não tem idade limite. A gente implanta pacientes, crianças, implanta idosos também, né? Agora, tem várias situações que chamam a atenção. Por exemplo, um paciente idoso ele requer mais cuidado, porque um paciente idoso, o implante coclear é feito através de uma cirurgia, um procedimento cirúrgico com anestesia geral. Então, o paciente idoso, ele tem mais comorbidades, tem mais doenças associadas à idade, e isso às vezes pode impedir que o paciente faça uma cirurgia de alta complexidade, e às vezes a gente opta por manter aquele paciente com um aparelho auditivo. Então, isso vai depender, Ângela, se o seu amigo, o tipo de perda que ele apresenta, né, as condições clínicas que ele tem, né, para ver se ele tem indicação de aparelho auditivo. Como eu falei, nem todo paciente com perda de audição tem indicação de implante coclear. Isso é uma indicação específica, é o médico que vai avaliar e vai dizer, olha, a perda auditiva dele cabe implante, ou então essa perda auditiva não está sendo tratada adequadamente, reabilitadamente com um aparelho auditivo, né? E aí conversar com o médico e decidir sobre o uso de implante. 85 anos a gente não tem limite de idade, mas uma idade assim que para implante a gente tem certos cuidados, pondera bastante, porque também não adianta você pegar um paciente, às vezes com muitas comorbidades, colocar no centro cirúrgico com anestesia geral, quando o risco dessa cirurgia ultrapassa os benefícios que a cirurgia pode dar.
Quero então mais profundo nessa questão da cirurgia, né? Entender direito esse mecanismo, aproveitando aqui do seu conhecimento, das suas atualizações dentro desse tema, para que o ouvinte possa ficar bem informado, porque o fato de ter disponível no mercado uma tecnologia, algum equipamento, um instrumento que vai facilitar, ajudar a vida, não quer dizer que todos podem usar, por isso é preciso ter bom senso nessa indicação e nessa escolha. Mas falando da cirurgia, o dispositivo ele tem um ponto interno, externo. Como é esse pré e pós-cirúrgico, doutor? O pré-operatório, o paciente tem que fazer os exames auditivos, né, para confirmação da surdez. É feito exames de imagem para a gente avaliar se a cóclea é presente, por exemplo. Um paciente pode ser surdo porque teve uma agenesia, ou seja, uma má formação da cóclea e ele nasceu sem cóclea. Então, como o implante coclear é feito na cóclea, ele não tem indicação, porque não tem onde colocar o implante. Então, exatamente, então é feito os exames de imagem, né, tomografias, ressonâncias, e o paciente tem a indicação cirúrgica a partir daí. A cirurgia, o implante coclear, ele é composto de dois componentes, né, um componente externo, que parece um aparelho auditivo, né, e esse aparelho auditivo que fica externo, essa unidade externa, ela tem uma antena que vai captar o som e transmitir através dessa antena o som já transformado, né, numa onda de rádio para uma unidade interna. Essa unidade interna é que é o implante coclear propriamente dito. Essa unidade interna tem um feixe de eletrodos, né, um fiozinho que é colocado dentro da cóclea, né? Então o som vai chegar através dessa unidade externa, vai ser processado, vai ser enviado através da antena, que é aquele imazinho que fica na cabeça do paciente, para a unidade interna, e a partir daí existe um receptor estimulador que vai emitir os sinais elétricos para estimular os resquícios das células do nervo coclear dentro da cóclea. E aí o paciente escuta. Então você tem uma unidade externa e uma unidade interna. Esse processo de reabilitação, né, de adaptação a esse sistema. Imagina que você não está ouvindo, porque diferente da prótese, como falando, ele não vai ampliar o som, a pessoa vai passar a ouvir em alguns casos. Enfim, isso pode gerar algum tipo de confusão, dificuldade de adaptação, e como o fonoaudiólogo também se apresenta como um profissional que vai ser importante nesse processo. Isso, Patrícia, essa é uma pergunta bem interessante. Às vezes o paciente fala assim, quando eu implantar, eu vou escutar, né? Na hora que implantar, não é assim. O implante coclear, você faz a cirurgia, né? A ativação do implante, que é você ligar o aparelho, é feito aproximadamente por volta de 30 dias depois da cirurgia. E também o fato de ativar não significa que o paciente vai ter todos os benefícios do implante coclear. Então ele vai, através de uma fonoaudióloga, fazer esse período de adaptação, em que vão ser ativados os eletrodos, vão reconhecer que estímulo cada eletrodo vai receber, para que o paciente tenha a melhor sensação auditiva possível. Então esse processo de adaptação precisa de acompanhamento com a fonoaudióloga, para poder ela ir, digamos assim, regulando o aparelho para o tipo de perda do paciente e o paciente tiver o máximo de benefício. Então é um processo longo, né, de adaptação. O que pode ser esperado nesse processo e o que está fora do padrão e precisa ser comunicado ao médico? Se o paciente tiver algum sintoma de, por exemplo, estimulação do nervo facial, às vezes o eletrodo está encostando no nervo facial e quando o som chega, o paciente tem uma estimulação como se fosse um choque na face, né? É uma coisa que tem que chamar a atenção. Às vezes um eletrodo que está estimulando o nervo facial, então a fonoaudióloga tem condições, através de um software, de desligar aquele eletrodo. Ela vai desligar aquele eletrodo que está estimulando a cóclea, o paciente deixa esse sintoma. Outros sintomas de infecções, por exemplo, que o implante coclear é um material, um corpo estranho, né? Ele é um corpo estranho compatível com a gente, né? De material especial, mas pode ter algum processo infeccioso também, dor, né? Então, são coisas que o paciente deve informar imediatamente ao médico. Alguma perda de uma outra função, de uma outra coisa também pode ocorrer? Tem algumas vezes, como na cirurgia de implante coclear, a gente tem um contato muito próximo com um nervozinho chamado nervo corda do tímpano. E quando existe uma lesão desse nervo, o paciente pode ter alguma alteração do paladar, né? Também o nervo facial é um nervo muito próximo, então existe risco. É uma cirurgia, pode ter complicações, né? Graças a Deus são
a taxa de complicações é muito pequena, mas pode acontecer paralisia facial, estimulações, alterações do paladar também. Se você ficou pensando, nossa, é muito complicado, eu tenho até indicação, estava pensando em fazer, mas vou pensar 2 vezes, nada disso. É tudo isso aqui a gente fala por questão de responsabilidade para que o ouvinte saiba. Mas é muito simples, hoje vem crescendo muito, o processo, os benefícios são bem maiores do que essas possibilidades, né, de complicações. Os benefícios são enormes para um paciente que não escuta, né, voltar a escutar, o benefício é incomensurável, né, e os riscos são muito pequenos, né, a taxa de complicações é muito pequena, menor que 1%. Né, o paciente deve ser informado disso. Uma outra coisa, Patrícia, que eu queria comentar é que os pacientes, as crianças que vão ser implantadas, é muito importante que a família esteja motivada para o uso do implante coclear. Isso é um critério de indicação, né? A motivação da família no uso do implante coclear. E também a disponibilidade da família de fazer esse tratamento, essa adaptação ao implante, né? Então, a família tem que estar disponível a ir fazer visitas regulares ao otorrino, e ao fonoaudiólogo para poder fazer essa adaptação do aparelho do implante coclear. Não adianta chegar lá, implantar e ir embora, né, e aquele aparelho vai ser perdido, vai ser subutilizado. Então a família é muito importante nesse processo. Pois é, considerando todo o processo que é para fazer, que deve ser feito, o custo também desse dispositivo e tudo que está associado a esse implante, é importante realmente essa base, né, esse suporte e esse apoio da família, que todos estejam envolvidos para que tudo possa acontecer como esperado. Tem um ouvinte na linha, última participação por telefone, a Eliette, bom dia. Bom dia, Patrícia, do Alessandro, bom dia a todos. Olha, Alessandro, eu não sabia que problema auditivo causava tantos danos à saúde, não. Eu fui ao otorrino, ela me falou que eu tenho refluxo, que eu evitar álcool, graças a Deus eu não bebo, cigarro eu não fumo, pimenta, café, chapéu, chamate, foi tanto alimento, doutor, que eu fiquei asma. É isso mesmo. Assim, no caso de uma pimenta mesmo, né, que eu gosto de pimenta, eu não falei sobre isso com ela. A pimenta que eu gosto, eu posso comer assim, uma quantidade menorzinha de pimenta, porque até pimenta, essa pimenta preta que me comer, ela proibiu de comer. Sim. Pronto. Obrigada, Eliette. Obrigada, viu? Parabéns pelo programa. Obrigada a você. Ô, Eliette, se você tem refluxo, eu recomendo que você deixe de comer pimenta, viu? A pimenta vai te trazer piora dos seus sintomas. É bom evitar. Pois é, e tudo isso que ele falou, realmente a lista pode ser grande. Nós já tivemos outra oportunidade de conversar com profissionais da área também de gastro, falando sobre refluxo. É mudança de hábito, não tem jeito. É colocar na balança, se você quer ficar com esse desconforto, inclusive com possibilidade de complicações, ou se quer abrir mão desses pequenos prazeres. Então é uma questão de escolha. Obrigada, Eliette. Pergunta aqui da Maria Lúcia. Gostaria de saber, pergunta fantástica dessa nossa ouvinte, que vai dar a possibilidade da gente fazer um trabalho aqui de utilidade pública muito grande. Ela quer saber da limpeza dos ouvidos. Até que ponto a limpeza todos os dias com cotonete é prejudicial ao aparelho auditivo? Sempre ouvi falar que não podemos limpar todos os dias, porém, sempre sente a necessidade de estar ali mexendo no ouvido. O que ela pode fazer? Logo após o banho, pois não aguenta a sensação de molhado no ouvido. Obrigada, Ana. Olha, Ana, todo otorrino vai dizer a mesma coisa. A gente não recomenda o uso de hastes flexíveis ou cotonetes, né, para a limpeza do ouvido. A cera, o cerume, ele tem um efeito protetor do ouvido. Então ele protege o ouvido. Ele não é sujeira, é só uma proteção que a gente tem. Tem pacientes que têm um excesso de produção de cera, né? Então esses pacientes eles podem precisar de limpeza do conduto, que pode ser feita através de uma toalha no dedo e você, após o banho, enxugar a parte externa do ouvido. O seu dedo não consegue penetrar no conduto auditivo. As hastes flexíveis e os cotonetes, quando você usa o cotonete acaba empurrando a cera para o ouvido. Então ele vai fazer uma rolha de cera, um tampão de cerume. Também o cotonete ele pode causar um acidente e perfurar sua membrana timpânica, né? Se você passar um dia comigo no consultório, de vez em quando vai aparecer um paciente lá que estava com cotonete e acabou perfurando o tímpano. Você imagine o transtorno que é o paciente ter uma perfuração
por conta de uso de cotonete. Bem comum mesmo, mais do que a gente imagina. Bem comum, às vezes o paciente deixa o cotonete lá e bate o braço e aí acaba perfurando o tímpano. Então, para evitar acidentes e para não empurrar a cera para dentro do ouvido, a gente não aconselha cotonete. E aí você pode me perguntar, mas por que vende cotonete? Né? Por que tem cotonete se não pode usar o cotonete? Bom, o cotonete, se você olhar lá na caixinha do cotonete, ele vai ter uma advertência lá de que você não deve usar aquele cotonete dentro do conduto auditivo externo, no conduto auditivo externo. O cotonete é feito para você limpar essas dobrinhas que você tem na orelha, né, e nunca no conduto auditivo externo. Né? Mas a gente, nós otorrinos, falamos assim, ó, nem compre cotonete. Porque parece que o cotonete tem uma atração pelo conduto, que é uma coisa, né? A pessoa não consegue, tem um imã, a pessoa não consegue, ela começa a limpar por fora, quando percebe já está lá dentro. Então a gente pede, ó, para evitar isso, esquece, nem compra. Eu vou assim, eu só uso por fora. Agora tem uns modelos para bebê, tem uma pontinha e depois tem uma parte mais ampliada. Uma parte mais grossinha, que é justamente para evitar que o cotonete... Quem é mãe sabe disso. Eu aconselho a não comprar nenhum. Mas tem esse que é mais gordinho, justamente para não entrar no conduto e não ferir o ouvidinho da criança. Bacana, dica simples, gente, que pode contribuir muito. Então esquece isso, deixa lá na prateleira, você não precisa levar para sua casa. Tudo é escolha. Só pegando aqui a deixa da Jaciara. Ela disse, bom dia, Patrícia, eu tive zumbido. E ouvia dizer que não tinha cura, mas agora ouvi o médico falar que tem cura sim, então eu me sinto curado. Eu me curei? Posso ter me curado do zumbido? Acho porque procurei o otorrino assim que senti os sintomas e ela tinha inclusive desmaio por conta desse zumbido. Será que é outra coisa, labirintite, pode ser? Labirintite com desmaio, a gente desconfia de labirintite com desmaio. Né? A labirintite, o paciente tem principalmente aquela sensação de tontura que roda, que a gente chama de vertigem. Esse é um sintoma clássico de labirintite, entre aspas. Né? Labirintite é um termo, assim, o que é labirintite? São várias doenças que a gente chama de labirintite, não é uma doença só. Na verdade, o termo correto seria labirintopatia, mas pelo uso corrente a gente acaba falando também labirintite. Então, existem várias causas de labirintite, vamos dizer assim. Mas quando o paciente desmaia, a gente pensa em outras causas, não labirínticas, não do ouvido. Né? Causas, por exemplo, cardiovasculares, né? Esse tipo de tontura, o paciente desmaia, fica pálido e cai, chega a perder consciência, principalmente investigar causas cardiovasculares. O paciente pode ter uma síncope por uma arritmia cardíaca, uma hipotensão postural, que é uma queda de pressão quando o paciente levanta. Né? Então, se você tem desmaio junto com tontura, procure o otorrino para afastar a labirintite e busque também investigar outras causas não labirínticas, não relacionadas ao labirinto. Olha o que a Márcia está perguntando, cera seca é o quê? Primeira vez que estou ouvindo isso aqui. Obrigada, Márcia. O que é cera seca é aquela cera que fica no conduto por muito tempo, ela acaba ressecando, né, e acumulando no ouvido. Existem pacientes que têm um aumento da produção de cera. Ele tem um conduto, ou um conduto muito estreito, que qualquer cerinha entope o ouvido, ou condutos que produzem muita cera, com muitas glândulas ceruminosas. Se você tem esse tipo de problema, que o seu ouvido fica com cera, fecha o ouvido, obstrui, né? Você procure um otorrino de sua confiança e ele vai fazer uma limpeza, pode ser uma lavagem, uma remoção instrumental da cera e combinar com você um período que aí ele, no dia a dia do consultório, ele vai saber, ó, a sua cera, você fica com muita cera, então vem a cada 6 meses, ou vem a cada 3 meses, ou então não é tanto assim, vem com 8 meses, com 1 ano. Então você vai descobrir junto com o seu médico qual é o período que você deve retornar para poder fazer a limpeza em consultório. Nunca tente retirar a sua cera sozinho em casa, com cotonete, porque você não vai conseguir, vai empurrar a cera para o ouvido e pode causar acidentes. Bacana. Vamos então, já quase finalizando aqui o nosso programa, falando ainda sobre o nosso tema fantástico, que é a questão do implante coclear. Tem a pergunta da nossa ouvinte Dora. Gostaria de saber onde ele atende, além do Santo Antônio, quais são os serviços que aqui em Salvador é possível fazer o encaminhamento para o implante coclear. Qual seria o processo? Pelo SUS é o Hospital Irmanduce, né, que tem essa disponibilidade. Na clínica privada, aqui na rádio, o pessoal da produção tem o contato, né, Patrícia? Sim, pois é. Depois a gente passa, a gente coloca aqui, deixa para o ouvinte, né, que se interessou, sabe onde pode procurar e fazer o seu tratamento. O mais importante, além da questão do implante,
é a prevenção, é sempre o ponto que a gente gosta de tocar, né? Isso. Prevenção é essencial. Prevenção de perdas auditivas é o que a gente sempre bate. Não tem tratamento melhor do que prevenir a doença, né? Você evitar que ter a doença, que a doença chegue. Então, prevenção a mensagem que eu quero deixar é previna a sua audição. Cuide da sua audição. Evite exposição a ruído, qualquer sintoma no ouvido, procure atendimento especialista para poder ver o que está de errado, zumbido, dor, inflamações no ouvido, secreção, né? Então procure o otorrino quanto antes para poder evitar que na frente você tenha um problema maior, que precise de um tratamento mais complexo, que às vezes uma coisa simples, que não foi tratada, pode evoluir para uma coisa mais complicada, mais complexa, com um desgaste maior, né, do paciente e dos serviços. Alguma coisa final a dizer em relação aos medos, aos temores, mitos e verdades em relação ao implante coclear, para quem teve a indicação, mas não está querendo fazer? Bom, se você teve a indicação, a indicação do implante coclear, o médico indica, mas é uma coisa que tem que ser discutida com o paciente, né? Então, o paciente tem hoje a autonomia de escolher o que ele quer. Se o paciente tem perda auditiva e ele não está escutando, eu acho muito difícil ele não querer o implante coclear, né? Ele recusar esse tratamento, porque você ficar privado da audição é uma coisa muito... te atrapalha muito a vida, né? Então, existem estudos que mostram, por exemplo, um idoso que não escuta, um índice maior de depressão no idoso, de isolamento social, ou de doença de Alzheimer, demência senil, tudo isso porque o paciente está privado da comunicação com as outras pessoas. Um idoso em casa, que ninguém fala com ele, né? É o vovô que está surdo, que ninguém fala com ele. Ele vai se isolando e ele vai deixando de ser estimulado na audição. A audição tem um papel importante na nossa cognição. Ele estimula a coisa cognitiva. Você imagine uma criança que nasce surda, o quanto essa criança vai perder de cognição. Ela não vai falar, ela vai ter um desenvolvimento neuropsicomotor prejudicado pelo fato de estar privado desse sentido tão importante que é a audição. Então, a mensagem que eu quero deixar é que o paciente discuta com o seu médico, procure um médico, né, especialista em otorrinolaringologia, para poder decidir junto, né, saber as possibilidades que ele apresenta. Se não for implante coclear, pode ser aparelho auditivo ou outros recursos que a gente tem. Patrícia, só para finalizar, eu gostaria de agradecer a toda a equipe do Hospital Santo Antônio. Não é só o otorrino que trabalha lá no implante coclear, né? A gente tem uma equipe com fonoaudiólogo, assistente social, enfermeiras, e uma equipe lá, o Dr. Eduardo Barbosa, o chefe de serviço, o Dr. Rosauro Aguiar, que foram os idealizadores do serviço de implante e que levam esse serviço com grande maestria. Muito obrigado. Muito obrigada, então, doutora Alessandra, que esteve hoje aqui com a gente, ele do Hospital Irmã Dulce, Obras Sociais Irmã Dulce, e também do Grupo Noobra, esteve aqui com a gente, dando tantas informações. Obrigada a você que participou com a gente. Amanhã o Saúde Noobra vai fazer um encontro entre a ciência e a religião, onde as duas se encontram. Parapsicologia, teremos aqui um monge e um parapsicólogo para falar sobre esses fenômenos. Não perca, até lá. Obrigada. Não, só um pouquinho. Deixa eu fechar aqui. O próximo encontro.